som. Só pode fechar os outros microfones ali. Isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 9. Nós estamos na nossa saga pela carta de Paulo aos Romanos. Semana passada nós vimos uma segunda parte do capítulo 9. Nós já estamos aí há pelo menos 2 domingos no capítulo 9. Hoje nós chegaremos quase ao final dele, né? Na arte que foi de propaganda, eu havia informado que nós íamos até o verso 33, mas na verdade nós vamos até o verso 29. Hoje nós vamos pegar o verso 30, 31, 32, 33 na semana que vem. Embora, como eu já tenha dito na semana passada, isso aqui está tudo dentro de um contexto só, dentro de um argumento só do apóstolo Paulo, né? A gente já explicou basicamente qual é esse argumento na semana passada. Ele está respondendo às possíveis indagações ou possíveis questionamentos sobre uma eventual falha da parte de Deus em relação às promessas ao Israel, ao povo de Israel, aos judeus. E aí ele então desenvolve todo um argumento dizendo que Deus não falhou, que Deus não falha na sua promessa, e lá no finalzinho, lá no verso 30, ele vai fazer essa aplicação também aos gentios em relação à promessa que não falha. Mas a gente vai ver isso com calma na semana que vem. Mas eu quero convidar você a ler comigo novamente. Eu vou ler do verso 6 até o verso 29. Novamente peço a sua atenção, porque se trata de um texto um pouco mais extenso, né? Ele vai estar sendo projetado, mas você pode abrir na sua Bíblia para acompanhar também. A gente vai ler do verso 6 ao verso 29, embora nós nos atenhamos a partir do verso 14, que é aquele gancho que eu deixei na semana passada sobre a questão da justiça da eleição ou não. Tá? Mas nós vamos ler o texto todo para ficar mais fácil de compreender, para você entender que se trata de um conceito só, de uma ideia só que está sendo tratada ao longo desses versos. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: não é o caso da palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus demonstrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem quer. Então me dirás: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz ele também em Oséias: chamarei não meu povo de meu povo, e não amada de amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E como antes dissera Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Deus, fala conosco mais uma vez, após a leitura da Tua Palavra.
ela será exposta nesse momento, então derrama misericórdia sobre nós, para que sejamos instrumentos hábeis e eficazes na tua mão, a fim de que tua palavra seja ensinada, pregada e anunciada, e que nossos corações sejam moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos, amém. Então, meus queridos, como eu já havia dito aos irmãos, a gente já viu a primeira parte, e eu vou fazer aqui, obviamente, uma recapitulação, como a gente sempre tem feito, né, porque, afinal de contas, os temas vão caminhando, né, vão tracejando de um trecho para o outro, e é sempre importante a gente entender o que exatamente o autor está falando, o que o apóstolo Paulo está falando ao longo da carta, para que a gente acompanhe esse raciocínio por completo, né? Então, na semana passada, nós vimos a resposta do apóstolo Paulo a eventuais indagações acerca de suas afirmações sobre a sorte dos gentios. Ao longo da carta, o apóstolo Paulo vem fazendo algumas afirmações sobre os judeus, ou sobre os elementos que são identificadores da fé e da tradição judaica, né? E ao longo da carta, ele apresenta o Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 8, basicamente é isso o foco, do capítulo 1 até o capítulo 8 da carta aos Romanos, é a apresentação do Evangelho em suas muitas camadas, em suas muitas inferências e aplicações e situações que são decorrentes do Evangelho, mas, a grosso modo, de maneira simplória e objetiva, o que o apóstolo Paulo faz do capítulo 1 até o capítulo 8 é descrever o Evangelho. Esse Evangelho é um poder para salvar, é um poder da parte de Deus para salvar todo aquele que crê, para salvar o indivíduo de uma condenação certa, porque, como ele mesmo diz no capítulo 3, verso 23, verso bastante conhecido, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Essa salvação vem pela justificação graciosa, que só é possível mediante a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, onde encontramos redenção e paz com Deus. Basicamente, o que está escrito no capítulo 3, verso 24, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Ele trata desse ponto especificamente. Contudo, no raciocínio que o apóstolo Paulo vem apresentando, os judeus, de forma geral, aí etnicamente falando, rejeitaram a Jesus. Historicamente, o que acontece é isso, tá? Tanto que eles crucificaram Jesus e escolheram libertar um homicida. E aqui eu estou fazendo uma referência, uma alusão aos textos dos evangelhos, onde, no momento derradeiro, os judeus, de maneira expressiva, ali presente, eles escolhem Barrabás e pedem para que Jesus seja crucificado. Isso é destacado e reconhecido pelo apóstolo Pedro na sua pregação lá no Pentecostes, Atos capítulo 3, do verso 11 até o verso 26, e basicamente o que ele diz, tá, lá no texto em Atos, ele vai descrevendo os eventos e em um determinado momento ele fala, olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram, né, está falando para os judeus que estavam reunidos ali, Deus o exaltou, Deus o ressuscitou e o exaltou sobremaneira, e ele deu um nome acima de todo nome. Tá? Então, basicamente, é isso que o apóstolo Paulo está querendo, esse é o pano de fundo, tá, da análise do apóstolo Paulo do comportamento judaico, do comportamento dos judeus, o que confirma essa descrição do apóstolo Paulo, que é feita lá no capítulo 3, do verso 9 ao verso 20, que é a descrição do estado da humanidade, porque, no fim das contas, ninguém quer a Deus. Tá? É isso que ele descreve lá no capítulo 3, do verso 9 até o verso 20. Contudo, se a salvação e paz com Deus só são possíveis mediante a fé em Jesus Cristo, Romanos 3, capítulo 24, os judeus rejeitaram Jesus. A conclusão lógica que o apóstolo Paulo chega é que os judeus não foram salvos. Os judeus não estão salvos e não estão em paz com Deus. Isso é uma conclusão lógica do estado do povo diante da sua ação em relação a Jesus. Aí nós chegamos até o capítulo 9, onde o apóstolo Paulo descreve o seu estado emocional, o que traz grande tristeza ao coração dele, o estado dos seus irmãos judeus, tanto é que, se fosse possível, ele se trocaria de lugar com esses irmãos, ele abriria mão da sua salvação para que eles compreendessem quem Jesus é e assim pudessem, por fé em Jesus, estar em paz com Deus, serem justificados e serem então salvos. E aí, nesse processo, basicamente, os seus leitores poderiam indagar, né, como explicar que aqueles que receberam a promessa de primeira mão, estão, nesse momento, né, aleijados ou tirados dessa realidade da salvação. Porque aí aqui é uma questão de raciocínio lógico, tá, gente? Não é nenhuma questão de pender para um lado ou para o outro. Tá? É basicamente entender, se a salvação só é mediante a fé em Jesus Cristo,
Se Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus, consequentemente os judeus não estão salvos. Tá? Basicamente esse é o raciocínio que o apóstolo Paulo faz, o que traz tristeza ao seu coração, por quê? Deles são os patriarcas, deles são a promessa, deles são as alianças, deles são a lei, deles são o culto, deles são todos os indícios de que Jesus é o Messias. E ainda assim, deles é o próprio Messias, né? Que é o que ele vai falar ali no iniciozinho do capítulo 8. Então, alguém ouvindo isso poderia dizer, bem, se Deus deu todos esses elementos aos judeus e ainda assim os judeus rejeitaram a Jesus, talvez Deus não seja poderoso o suficiente para salvar. Então Deus talvez falhe na sua obra de salvação. E é essa indagação que o apóstolo Paulo rapidamente tenta corrigir, que é o que nós trabalhamos na semana passada. Então ele diz, não é o caso da palavra de Deus ter falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Tá? Então, sintetizando basicamente ali os versos de 6 a 13, que foi o que a gente viu na semana passada, o que o apóstolo Paulo diz é que Deus não falhou com Israel porque a promessa não é para os filhos naturais de Abraão. A promessa é para os filhos da promessa. Tá? Não é para os filhos naturais, não é para os filhos segundo a carne. E aqui você precisa entender uma série de conceitos que vão sendo apresentados pelo apóstolo Paulo, mas não vão sendo explicados basicamente. Mas são conceitos que já estão lançados ao longo de todo o texto bíblico. Então, por exemplo, toda vez que a Bíblia fala que algo é segundo a carne e não segundo o Espírito, está fazendo aqui um contraponto entre vontade do homem pecador, ou ação do homem pecador, e a vontade do Espírito, que é perfeita, que é boa, agradável, porque é a vontade de Deus. Então, os filhos segundo a carne estão representados em Ismael, porque Ismael é o puxadinho, Ismael é a tentativa de corrigir o plano de Deus, porque o plano de Deus estava demorando demais. Então, Abraão, juntamente com Sara, chegam à conclusão, olha, Deus talvez tenha dito de outra forma para a gente. Então, a gente precisa resolver essa questão. Você precisa ter um filho, eu não tenho condições de ter filho, vamos arrumar um filho para você. Pegue, então, Agar e tenha um filho com ela. Então, Ismael é o filho segundo a carne, segundo a vontade do homem, não segundo a vontade de Deus. E aí Deus diz, olha, não, o Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é o filho segundo a minha vontade. E o filho segundo a minha vontade é o filho que Sara vai dar a você. Esse caso é Isaac. E aí o apóstolo Paulo se apodera desses conceitos e deixa claro, olha, quem é aquele que é o objeto da promessa? O objeto da promessa é o filho da promessa. São aqueles que são os filhos segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, segundo a sua vocação, segundo a sua eleição. Então ele deixa claro que Deus faz distinção entre indivíduos. Deus faz distinção entre Isaac e Ismael, Deus faz distinção entre Esaú e Jacó. E aí fica claro que não é nem mais uma questão só de distinção de origem étnica, porque como eu disse na semana passada, alguém poderia dizer, ora, é fácil distinguir entre Ismael e Isaac, porque afinal de contas Isaac é filho da irmã de Abraão, né? Nós sabemos que Sara é meia-irmã de Abraão, aí são outros tempos, tá? É uma outra realidade de mundo, mas o fato é que eles tinham ali um parentesco, vinham de uma mesma origem, então poderia dizer, bem, ali é que de fato é o código genético puro, então Isaac é que tem esse código genético puro, logo ele é o filho da promessa. Mas depois a gente pula uma geração, na geração seguinte, os filhos da promessa, ou melhor, o filho da promessa tem filhos, e esses dois filhos são gerados juntos, são filhos do filho da promessa, o código genético perfeito, original, de fábrica, com alguém que também é do núcleo familiar, porque a Rebeca, a esposa de Isaac, é mandado buscar ela do núcleo familiar de Abraão, né? E aí então está tudo em casa ali, mas ainda assim, no ventre, Deus fez uma distinção. Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Então, de fato, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a promessa não é para o judeu étnico, a promessa é para o judeu que é eleito, ou é para o povo de Deus eleito. É para quem é aquele que é escolhido por Deus segundo a sua soberana vontade, a sua soberana vocação. E isso é um conceito que ele já está trabalhando ao longo da carta, tá? Essa ideia de que tem uma distinção dentro de Israel. Lá no capítulo 2, do verso 28 ao verso 29, ele já diz isso. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. De novo, carne aqui, tá?
Mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, de novo, Espírito, carne, sendo colocados em contraponto aqui. Então, quem é judeu? Judeu de verdade é aquele que é circuncidado pelo Espírito. Uma circuncisão espiritual, não uma circuncisão segundo a carne. Então, ele já deixou claro que esses sinais externos, que eram sinais de uma etnia, não definiam o judeu, ou seja, não definiam aquele que é filho da promessa, mas sim os sinais internos. E não seria a circuncisão da carne que definiria o judeu, mas a circuncisão do coração, porque a circuncisão da carne, uma é a circuncisão da carne, literal, a outra é a circuncisão do espírito. De novo, o contraponto entre espírito e carne. Então, basicamente, o que ele diz lá no capítulo 2, a gente já passou por isso lá no começo das preleções aqui na carta de Paulo aos Romanos. Basicamente o que ele está dizendo é que um não-judeu que fosse circuncidado no coração, circuncidado pelo Espírito, seria tido por Deus como judeu, tanto quanto um judeu que fosse circuncidado exteriormente e circuncidado interiormente. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a descendência biológica não define a salvação. O que define a salvação é um elemento espiritual que é realizado por Deus. Esse elemento espiritual que é realizado por Deus é o ato da eleição, é a separação que Deus faz entre uns e outros. Então, nesse mesmo raciocínio, ele vai falar lá para frente, lá no mesmo capítulo, no verso 25, verso 26, ele vai dizer, olha, como diz também ele em Oséias, chamarei não meu povo de meu povo e não amada de amada, e sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então agora ele estabelece esses conceitos estão derramados ao longo da carta. Ele, como eu disse na semana passada, ele não se preocupa em explicar muito esse conceito, porque ele pressupõe que o seu leitor compreenda e entenda isso, e ele já está trabalhando a partir dessa ideia. Tá? Tanto é que agora, no capítulo 9, ele retoma esse conceito e vai trabalhar um pouco mais a fundo. E ele deixa claro que essa distinção é realizada também entre os próprios judeus. Ele vai lá no verso 7 dizer, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. E aqui é um ponto interessante, é um outro conceito que você precisa guardar, o conceito de descendência. Quando o texto bíblico está falando de descendência, você tem que fazer distinção entre descendência e descendência. Tá? E aqui me perdoem se eu pareço ser redundante, mas tem hora que o texto está falando de descendência genética, de descendência biológica, mas tem hora que o conceito de descendência é a ideia do povo escolhido de Deus. Tanto é que no último verso que a gente vai ler lá no texto, quando Isaías diz, se Deus não tivesse nos deixado descendência, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Ali, o conceito de descendência tem a ver com o conceito de eleição. Se Deus não tivesse atuado no nosso meio e escolhido dentre nós aqueles para quem Ele se revelaria e aqueles que, de fato, teriam seu coração transformado pela circuncisão do Espírito, nós nos tornaríamos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. O que significa isso? Nós estaríamos depravados por completo e destruídos. Tá? Porque o que acontece com Sodoma e Gomorra é a destruição. Tá? O Sodoma e Gomorra não é só símbolo de depravação e de mau comportamento diante de Deus, mas Sodoma e Gomorra é símbolo de juízo divino, é símbolo de destruição da parte de Deus. Então, o que Isaías diz é, se Deus não tivesse do nosso meio separado alguns, certamente nós já estaríamos destruídos, já teríamos sido eliminados. Então, ou seja, a descendência de Abraão não é definida pela filiação natural ou carnal. Então, o que define a descendência de Abraão? O que define essa descendência segundo a vontade do Espírito? Para o apóstolo Paulo, e segundo o texto bíblico, é o chamado, a vocação, a eleição soberana de Deus. E para comprovar, Paulo vai trazer alguns exemplos. Ele vai falar de Ismael e de Isaque, como eu já falei na semana passada. Vai deixar claro que Deus amou, e aqui o amou tem a ver com desejou-se relacionar de forma íntima e profunda. Tá? Essa é a ideia do amor ali. Tá? Não é só uma questão de gosto. Fui mais com a cara de Esaú do que de Jacó.
ou melhor, ao contrário, foi mais com a cara de Jacó do que de Esaú. Tá? Ali a ideia de amor, aí Deus olhou para Jacó e disse, quero me relacionar com ele. Tá? É a mesma ideia do conhecer na questão quando o texto bíblico fala do homem conhecer a esposa, do marido conhecer a esposa, Maria não conheceu José enquanto Jesus não havia nascido. A ideia é essa, de que não houve intimidade. Tá? Então, basicamente, o texto está trabalhando com conceitos semelhantes. Então, quando o texto diz que Deus amou Jacó, o que Deus está dizendo é que ele elegeu, separou, escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E isso foi por base de méritos? Óbvio que não, porque o apóstolo Paulo já deixou isso muito bem explicado, dizendo, olha, antes dos dois nascerem, quando eles ainda estavam no ventre, e aí o contexto da história é que Rebeca estava lá grávida com os gêmeos na barriga, e de repente os gêmeos começam a brigar na barriga, ela percebe que, obviamente, crianças chutam, né? Mexem, gêmeos também chutam e mexem, mas ela percebe que é diferente daquele momento e que eles estão brigando entre eles estão lutando entre eles. E aí, então, ela questiona a Deus, diz, mas Deus, por que isso está acontecendo? Deus, então, fala com Rebeca e deixa claro, olha, existem duas nações dentro de você, existem dois povos dentro de você, e desde já, eu já te digo, o mais novo, ou melhor, o mais velho, servirá ao mais novo. Então, já dali no ventre, Deus já havia definido a sorte daqueles dois, deixando claro que um era o seu povo, outro não era seu povo. Um era a origem do seu povo, um dava continuidade aos filhos da promessa, outro não daria continuidade aos filhos da promessa. Então, Deus escolheu um e não o outro. Paulo vai encerrar essa primeira parte deixando claro que Deus não falha. E esse é o propósito dele o tempo todo aqui. Ao longo de toda essa argumentação que envolve a doutrina da eleição, o que Paulo está tentando explicar para os seus leitores é que Deus não falha, pois a promessa não é para os descendentes étnicos de Abraão, mas para os filhos da promessa, que são os eleitos, aqueles que ele já havia falado no verso 28 a 30 do capítulo 8. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Logo, Deus não falha, pois Deus cumprirá as suas promessas nos chamados, nos eleitos, nos vocacionados por Ele. Contudo, como eu disse na semana passada, essa constatação é dura, ela muitas vezes nos parece estranha e até um tanto ofensiva, tanto é que muitos certamente levantariam a indagação seguinte. A indagação é, por acaso Deus é injusto? Isso por acaso é algum tipo de injustiça da parte de Deus? É justo da parte de Deus fazer distinção entre uns e outros? É justo da parte de Deus olhar para Jacó e para Esaú sem que ambos tenham feito absolutamente nada e já antecipadamente dizer, eu quero Jacó e não quero Esaú? É justo da parte de Deus? Isso é uma indagação que vai surgir naturalmente de quem está ouvindo aquilo. Porque, em certo sentido, nós somos meritórios, nós queremos receber as coisas de acordo com os nossos méritos. Nós entendemos a vida dessa forma. Inclusive, a grande discussão, inclusive no mundo político hoje, é isso, porque você tem uma ala a política que entende que o mundo é basicamente meritocracia e a outra entende que não, que meritocracia não resolve todas as coisas. E então, por quê? No fim das contas, a gente entende que o mundo é de quem conquista as coisas. Então, existe esse elemento dentro de nós que deseja receber aquilo que é nosso por direito, né? E aí você já ouviu, em algum momento, alguém clamar do púlpito, restitui o que é meu, né? Esse tipo de canção surge desse tipo de pensamento, de que eu tenho direito a algumas coisas. Então, se eu tenho direito a algumas coisas, eu tenho direito a clamar por essas coisas, porque eu tenho algum valor intrínseco em mim mesmo. Então, esse ponto gera em nós esse tipo de sensação, de que se Deus faz distinção, consequentemente, Deus está sendo injusto. E aí o apóstolo Paulo investe os próximos versos em responder essas e outras perguntas que surgirão a partir dessa primeira pergunta. Então, do verso 14 ao 18, ele vai responder que a eleição não é injusta, aí ele vai responder a pergunta, há injustiça da parte de Deus, e dos versos 19 até o verso 29, ele vai responder uma segunda pergunta que surgiria naturalmente, porque a partir do momento em que ele vai comprovar que a eleição não é injusta,
alguém poderia perguntar, ok, então se Deus é quem define todas as coisas, por que Deus se queixa? Por que Deus ainda exige? Por que Deus ainda espera que eu faça alguma coisa, se no fim das contas o que vale é a vontade dele? E aí ele vai responder essa segunda pergunta do verso 19 até o verso 29. E aí lá no finalzinho, no capítulo 30 até o 33, ele vai concluir esse raciocínio, deixando especificando basicamente que os filhos da promessa são aqueles que chegam à justificação por intermédio de Jesus Cristo, mas a gente vai ver isso com calma na semana que vem. Então vamos aqui à primeira pergunta, tá? Isso era só a introdução, tá? Nós vamos à primeira pergunta, que é: há injustiça da parte de Deus? Então, de onde surge essa pergunta? Né? Das afirmações que o apóstolo Paulo faz ali no verso 11 até o verso 13. Né? Especialmente ali do verso 11, quando ele diz o seguinte: pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Esse primeiro texto aqui tem duas referências, tá? Eu citei apenas uma, que é o momento em que Rebeca clama a Deus para saber por que os gêmeos estão brigando na barriga. A segunda referência aqui, que é amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú, ela vem de Malaquias. Né? O texto de Malaquias começa basicamente com essa afirmação: o povo está queixoso diante de Deus, e Deus então começa o anúncio a partir de Malaquias dizendo: olha, eu amei vocês. E aí o povo diz assim: como é que o Senhor nos ama? Que história é essa? A gente está sofrendo. As nações inimigas estão nos derrotando. Nós estamos cercados. Nós estamos a ponto de ser destruídos. Como é que o Senhor nos ama? E aí ele diz: olha, eu amo vocês porque desde o início da história de vocês eu escolhi vocês. Tá? Eu escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. Ainda que Esaú fosse tão filho de Isaque quanto Jacó era filho de Isaque. Então Deus já começa demonstrando ao povo ali, esse verso que o apóstolo Paulo puxa, vem lá do profeta Malaquias, dizendo que Deus expressa esse seu desejo de se relacionar com aquele povo a partir da sua soberana escolha, da sua soberana eleição. Então o que Paulo afirma é que Deus escolheu Jacó porque quis, segundo o seu propósito. E aí, implicitamente, não é porque Esaú era mau e Jacó era bom, e havia uma interpretação recorrente no tempo de Jesus, ali naquele período todo dos judeus, havia uma ideia recorrente que Deus olhou para os dois e viu que o coração de Jacó era mais ou menos bom, tá? Era um coração mais maleável, e o coração de Esaú era um coração mais impenitente, era um coração mais reticente, era um coração duro, era alguém que não se arrependia. Então, Esaú era um nó cego e Jacó era um nó não tão cego. Tá? E aí, no sentido de que era um nó mais fácil de desatar, então Deus vai desatar aquele nó que é mais fácil de desatar e o outro que não dá para desatar, ele larga de mão. Isso para justificar a ideia de que havia algum mérito entre eles. Tá? Havia alguma vantagem. Porque a gente conhece a história de Jacó, não dá para dizer que Jacó era boa gente. Né? Jacó engana o pai, Jacó engana o irmão, Jacó foge, Jacó... Uma série de coisas, a gente conhece a história dele, então não dá para ninguém que conhece a história dele dizer assim, não, Jacó era um Davi da vida, era um Daniel da vida. Existem personagens bíblicos, Daniel, José, Davi nem tanto, mas Daniel e José são dois que estão ali num patamar de que é difícil achar algo para falar mal deles. É difícil achar um ponto de falha na integridade desses dois homens. Mas Jacó não era um desses. Jacó é alguém que você vai puxando a ficha corrida dele, tem um monte de coisa errada. Então a ideia, mais ou menos, entre os judeus era que Jacó era menos ruim que Esaú. Por isso Deus rejeita Esaú e abraça Jacó. E aí, de novo, a questão da meritocracia. E Paulo já corta isso de início, dizendo, olha, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com mérito. Tá? Porque antes que eles fizessem o bem ou o mal, Deus já havia dito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Eu já havia predito, olha, o mais novo mandará no mais velho. Então, nesse sentido, não é porque Esaú era impenitente, Jacó penitente, não foi por méritos, mas foi por soberana vontade de Deus. E aí vem a questão, isso seria justo da parte de Deus? Paulo vai responder isso no verso 15. Ele diz que não é injusto, e ele diz, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Paulo está aqui fazendo uma citação direta do texto de Êxodo 33, 19.
No contexto do capítulo 33, é o contexto pós-bezerro de ouro. Tá? O povo fez o bezerro de ouro, talvez você conheça a história, eu citei isso já há umas 2 mensagens atrás, esse contexto, tá? E o apóstolo Paulo relembra ele mais uma vez, e no momento o que estava acontecendo? O povo fez o bezerro de ouro, esqueceu Deus, Moisés sobe no monte para receber as tábuas, receber a lei do Senhor, fica muito tempo lá, o povo acha que Moisés morreu, abandona tudo, fala, vamos largar tudo, esse Deus para lá, vamos fazer um novo Deus, porque a gente precisa de um Deus. Aí junta o ouro, faz um bezerro de ouro, o sacerdote entra na onda, vai todo mundo junto, e aí Deus chama a atenção de Moisés, ó, desce, porque teu povo está fazendo bagunça, está fazendo o que é errado, vai lá resolver. Ele desce, tem todos os acontecimentos, ele destrói o bezerro de ouro, derrete o negócio, derrama na água, lá em pó, e o povo tem que beber aquela água com ouro, para eles se lembrarem do que tinham feito. E aí, depois de colocar a casa mais ou menos em ordem ali, esculhambar com quem tem que esculhambar, e ele diz, olha, vou subir para ver se eu consigo acertar as coisas com Deus. E aí, lá no verso 19, ele clama a Deus, ou melhor, um pouco antes do verso 19, ele clama a Deus, pede, Deus então se compadece e diz, ok, vou continuar caminhando com vocês, porque Deus havia dito para ele, ó, não vou mais andar com esse povo é duro, esse povo é teimoso, esse povo é reticente, esse povo é impenitente, não quero mais envolvimento com vocês. E aí Moisés diz, ó Senhor, se lembra da tua promessa, se lembra do que o Senhor disse, as outras nações vão olhar para o Senhor e vão dizer que o Senhor falhou, então lembre-se disso. E aí tem aquele momento lá que é semelhante ao que Paulo diz, olha, se o Senhor não vai salvar esse povo, se o Senhor não quer andar mais com esse povo, eu também não quero andar comigo. Né? E aí o texto diz que Deus achou graça em Moisés e resolveu atender o pedido de Moisés e continuar caminhando com o povo. E aí Moisés, o texto não explica muito bem, mas Moisés aproveita aquele momento e diz assim, Senhor, mostra-me a tua glória. E aí Deus olha para Moisés e diz assim, olha, eu tenho misericórdia de quem eu quero e eu me comprazo de quem eu quiser me comprazer. Você não vai ver a minha glória. Tá? Não fica bem implícito se Moisés abusou, né, do ambiente. Né? Ele já tinha recebido uma benesse da parte de Deus, de repente ele tentou aproveitar mais, não fica muito bem implícito isso, mas o fato é que Deus olha para ele e dá uma resposta um tanto quanto dura. E Deus tinha acabado de dizer, olha, eu achei graça em você. Né? Eu me compadeci de você, eu me interessei por você. E aí ele então pede para ver a glória e Deus diz, olha, você não vai ver a minha glória, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí, ele diz, então, né, que Moisés não vai ver a sua glória, ele põe Moisés na fenda, ele passa pela fenda, Moisés vê as costas de Deus, ele clama o seu nome diante de Moisés, né, e aqui já está implícito uma série de coisas. Moisés queria ver a face de Deus, queria ver a glória de Deus, mas ele ainda assim ganha misericórdia da parte de Deus, porque ele ouve Deus dizer o seu próprio nome. Eu não sei se você já parou para perceber isso no texto, e são coisas que a gente vai lendo e se esquece de mergulhar no texto. Moisés ouviu Deus dizer o seu nome, o próprio nome dele, porque Deus tem um nome. Eu já disse aos irmãos, a gente muitas vezes chama Deus de Deus, mas Deus é a forma que nós nos referimos a Deus. Deus tem um nome, ele tem um nome próprio, como você tem o seu nome. Ele tem um nome que a gente não sabe mais pronunciar, é algo semelhante a Yahvé, Yahué, Jeová, está dentro aí de uma possibilidade desses fonemas lembrarem o nome divino, mas o fato é que Deus diz o seu nome a Moisés. E isso já é algo que, de fato, Deus está tendo misericórdia, está se compadecendo de Moisés. Mas o fato é que ele fala isso para Moisés, ele passa então à frente, Deus se agradou de Moisés, mas ele não faria a vontade de Moisés, ele faria a sua própria vontade, porque Deus é livre. Tá? Então Deus se agradou de Moisés, mas ele não faria a vontade de Moisés, ele faria aquilo que ele tivesse que fazer. E aí, voltando para Romanos, a argumentação paulina aqui, embora pareça meio fora de contexto, porque o que ele está deixando claro para o seu leitor é que, no fim das contas, a pergunta está mal formulada. A pergunta não é se é injusto da parte de Deus salvar um e outros não. Não porque ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. Então, não é injusto da parte de Deus, porque quando se trata de salvar pecadores, Deus não baseia-se em justiça, mas sim em misericórdia. Porque se Deus fosse usar de justiça para salvar pecadores, todos nós seríamos condenados. Então, Deus salva não com base em justiça, em méritos. Deus salva com base em misericórdia.
e ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e ele se compadece de quem ele quiser ter compaixão. Pois, no fundo, o chamado, a eleição e as promessas, as descendências e a descendência não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. É isso que o apóstolo Paulo fala nos versos anteriores. O que Paulo busca deixar claro aqui aos seus leitores é que Deus é livre, logo ele faz o que lhe convém. E aqui, uma primeira aplicação. Eu não vou fazer um momento específico de aplicação, eu vou tentar aplicar ao longo do texto algumas lições para as nossas vidas. E aqui a gente tem um momento de embate com o texto. É difícil a gente aceitar um Deus livre. É difícil a gente aceitar um Deus que é livre. Porque, no fim das contas, nós queremos que Deus faça aquilo que é da nossa vontade, aquilo que nós entendemos que é melhor. Nós não queremos que Deus seja livre, nós queremos que Deus seja alguém de acordo com o que nós entendemos que é certo e que é errado. Porque, no fundo, nós queremos que Deus seja segundo a nossa vontade. Queremos que Ele tenha misericórdia de quem nós quisermos que Ele tenha misericórdia e que Ele se agrade, se compadeça de quem nós quisermos que Ele se compadeça. Por isso é que você diz, bandido bom é bandido morto. Por isso é que você diz que fulano não vale nada. Por isso é que você acha que você vale alguma coisa e que os seus pecados são toleráveis, enquanto os dos outros não são. Por isso é que, no fim das contas, você acha que Deus deveria se compadecer de você e daqueles que você acha que Ele deveria se compadecer. Note que toda vez que esse texto é tratado, ou que alguém se depara com a doutrina da eleição, um questionamento que sempre surge é, olha, para mim é difícil, porque eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu quero. Por que Deus me elegeria e não elegeria essas pessoas? Então, no fim das contas, você quer que Deus atenha-se a você e àqueles a quem você acha que merecem ser salvos. Essa pergunta nunca é de assim, não, por que Deus não elegeu Hitler? Por que Deus não elegeu um ladrão sanguinário? Por que Deus não elegeu o pior dos pecadores? A nossa pergunta é sempre com base em algum tipo de meritocracia, porque no fim das contas a gente acha que os nossos merecem a salvação. Então a pergunta aqui é mal formulada porque a nossa dificuldade maior é lidar com um Deus livre. A pergunta que abre esse tópico, a injustiça da parte de Deus, sugere muito sobre a nossa percepção sobre salvação. De fato, embora digamos que não, embora falemos em salvação por graça, nós cantemos salvação pela graça, nós cantamos várias vezes hoje, no fundo nós achamos que salvação é uma questão de meritocracia e que nós merecemos a salvação. Merecemos ser filhos da promessa, ser descendência de Abraão, ser eleito, ser salvo. A pergunta certa que nós deveríamos fazer sempre diante da história da salvação é: por que eu? Por que eu? Por que Deus me salvou e não salvou o outro? Por que Deus deveria me salvar e não salvar outra pessoa? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Se meditarmos nessa pergunta por um instante de forma sincera e baseado naquilo que a palavra nos fala sobre a natureza do homem e a natureza de Deus, certamente nós chegaremos a uma única resposta. Não há explicação para o fato de Deus ter nos salvado. Não há justificativa para o fato de Deus ter nos salvado. Não foi o seu sim que garantiu a sua salvação, num apelo, num culto de domingo ou numa pregação qualquer. Não foi nem a sua fé em Jesus Cristo que te salvou, porque o Cordeiro foi imolado pelo povo de Deus antes da fundação dos tempos. Antes mesmo que você pudesse colocar fé na obra de Jesus Cristo, o Cordeiro já havia sido morto pelos eleitos. Então, não há nenhuma explicação para o fato de que Deus nos salvou. A única explicação possível é graça. Livre e soberana graça divina. A única explicação é que Deus, graciosamente, resolveu te salvar, resolveu me salvar, resolveu salvar outros. A única conclusão possível é que é pura misericórdia e graça, porque Deus é livre. Contudo, a confusão ainda não acabou no texto, né? Paulo não facilita e melhor que seja assim, né? Pois eu sempre digo aos irmãos, as nossas dificuldades na caminhada de fé estão muito mais ligadas à nossa teimosia e não nos dobrarmos diante do texto do que propriamente nas dificuldades do próprio texto, né? Pois ou nós nos relacionamos com o texto, com tudo que tem no texto,
ou nós criamos um Deus para nós, segundo a nossa vontade, e seguimos abraçado com ele para o inferno. Então, é melhor que, de fato, o texto seja duro, objetivo, que ele trate de questões que muitas vezes são intragáveis para nós, ou são difíceis, de difícil lido, de difícil trato, mas é melhor que seja assim, porque, afinal de contas, ou a gente se relaciona com o texto por completo, ou a gente inventa um Deus para nós e segue para o inferno com ele. Então, Paulo não apenas diz que Deus é livre para escolher pessoas para a salvação, mas ele é livre também para dizer quem não será objeto das suas promessas. Então, Paulo vai além. Ele não só diz que Deus é livre para salvar, mas Deus também é livre para condenar. Deus também é livre para dizer, não quero te salvar. E isso é um dos pontos que talvez seja mais duros de todo o texto. Perceba que no verso 17 que ele diz, pois a Escritura diz ao faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Novamente, Paulo se socorre de um evento da história de Israel para ilustrar as suas afirmações. Essa referência está lá em Êxodo capítulo 9, verso 16. O contexto aqui, a gente não ir ao texto para ler, mas o contexto é que Moisés vai ao faraó, já está ali por volta da 6ª praga, tá? Então Deus diz a Moisés, vai novamente ao faraó, diz ao faraó, liberta o meu povo, e diz mais a ele, diz o seguinte, se eu descer com ele, se eu descer sobre ele todas as minhas pragas, eu certamente destruirei ele. Então avisa a faraó para ele deixar o meu povo ir, porque se eu não tiver misericórdia dele, basicamente o que Deus está dizendo é, se eu não tiver misericórdia dele, eu certamente o destruirei. Se eu deixar que o meu poder, a minha ira e a minha vontade se derrame contra o faraó, não sobrará nada de faraó. Então avisa para ele que até a 6ª praga eu estou contendo a minha ira. Eu estou contendo o meu ímpeto de destruí-lo. Então vê se ele acorda, dá ouvidos, liberta meu povo, e eu então conterei a minha ira. É basicamente isso que Deus está dizendo ali no contexto do capítulo 9. E aí, obviamente, Moisés vai a Faraó, a gente conhece a história, o Faraó não dá o braço a torcer, e aí Deus avisa ao Faraó, ele basicamente se conteve até agora, e que se ele soltar toda a sua ira contra o Faraó, o Faraó, seria eliminado da terra. Deus ainda acrescenta lá no texto, lá em Êxodo, diz assim, mas na verdade, ele vai dizer isso, né? Olha, Faraó, foi para isso que eu te criei, para que em ti o meu nome fosse conhecido em toda a terra. Então, não só Deus está deixando claro que ele está se contendo diante do endurecimento de Faraó, mas ele também está dizendo que, olha, eu te criei para isso. A tua função na história é ser esse objeto que se levantará contra mim, e em cima desse objeto, a minha glória será conhecida de toda a terra. Ou seja, o que Paulo está dizendo, ao usar essa referência do texto de Êxodo, é que, em todo o contexto da teimosia de Faraó, diante das pragas, ela está intimamente ligada com o propósito de Deus para a existência do Faraó. Então, Faraó foi criado para teimar com Deus, pela vontade de Deus. Deus quis fazer isso. Porque ele se compadece de quem ele quiser e ele endurece quem ele quiser. Porque Deus é livre. Em outras palavras, Deus manteve Faraó reticente e teimoso para, ao derrotar Faraó e o Egito, mostrar ao mundo a sua glória. De novo, texto bíblico, porque ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. E aqui, mais uma vez, deixe-me dizer aqui um pequeno parênteses, uma pequena aplicação. Muito cuidado quando um profeta vier dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. Tá? Porque às vezes o propósito de Deus é te fazer um objeto para que a glória dele seja conhecida ao te destruir. Tá? Porque é isso que ele fez com Faraó. Deus tinha um propósito na vida de Faraó. Destruir Faraó e o Egito, a fim de que a sua glória fosse conhecida de toda a terra. Então, muitas vezes a gente brinca com esse negócio, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, olha lá com essa história. Porque pode ser que o propósito de Deus para a sua vida não seja exatamente o que você quer. Né? A gente sempre acha que o propósito de Deus é me fazer rico, famoso e conhecido de todas as pessoas, uma pessoa que é a demonstração de que a vida cristã é sempre uma maravilha. Fechado aqui o parêntese, o que nós precisamos entender é que Deus é livre tanto para salvar como para condenar.
Deus é livre para convencer o pecador de seu pecado, quanto para endurecer o pecador em face do seu pecado. O ponto aqui é que a gente olha para a história de Faraó e a gente acha que Faraó é tipo Esaú, que Faraó era bonzinho, que Faraó é um coitado, que Faraó era alguém que, de fato, era uma pessoa boa e que estava fazendo as suas coisas, castigando seus escravos, mantendo pessoas sob cabresto, né? Assassinando crianças, dentro daquilo que é normal, dentro da sua função como Faraó. Então ele deveria ser tratado com algum tipo de justiça da parte de Deus. Nós nunca entendemos que quando Deus endurece Faraó diante do pecado de Faraó. Faraó não era gente boa, Faraó era pecador. E a Bíblia diz que pecadores são objetos da ira de Deus. Então a gente precisa, às vezes, olhar para o texto e entender as coisas, porque a gente muitas vezes quer se voltar contra Deus em relação à sua justiça, mas o fato aqui é que, no fim das contas, a pergunta correta é: por que eu? Porque não tem justos. O texto bíblico, a própria carta de Paulo aos Romanos já disse: não há um justo, nenhum sequer. Ninguém pode dizer: eu mereço ser salvo. Porque, no fim das contas, todos nós merecemos só uma coisa: destruição. Então, nesse sentido, ainda apelando aqui para os escritos paulinos, quando a gente corre até Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios defendendo o seu ministério e falando da sua atuação como pregador do Evangelho, ele diz o seguinte: para estes somos cheiros de morte, mas para aqueles aroma de vida, quem está preparado para estas coisas? Porque, no fim das contas, o mesmo Evangelho que amolece o coração do filho da promessa é o Evangelho que endurece o coração do filho da carne. O mesmo Evangelho que amolece o coração do eleito é o Evangelho que endurece o coração do indivíduo que quer continuar impenitente diante de Deus, quer continuar irretratável diante de Deus. As mesmas verdades que fazem com que você se arrependa e busque misericórdia de Deus são as mesmas verdades que fazem que as outras pessoas rejeitem ainda mais a Deus. Eu já disse aos irmãos outras vezes para que você fizesse a seguinte análise: por que o Evangelho faz sentido para você e não faz sentido para outras pessoas? Por que para você é plenamente compreensível que um homem morrendo na cruz resolveu os seus problemas com Deus? Porque, no fim das contas, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. Houve uma ação espiritual que destapou os seus ouvidos e você conseguiu finalmente entender essa mensagem. Algo desvendou os seus olhos e fez com que você conseguisse, de fato, olhar a realidade que está sendo apresentada a você. Mas é a mesma mensagem que foi pregada a você, é a mensagem que é pregada ao que rejeita. Muitas vezes a gente tende a achar que o que faz as pessoas não se converterem é a má apresentação do Evangelho. Mas o Evangelho é o mesmo apresentado. E para você fez sentido, e para o outro não. E o que significa isso? Significa só uma coisa: que algo aconteceu na sua vida que não aconteceu na vida dele, que não aconteceu na vida do outro. Algo aconteceu na sua vida que que deu condições de entender essa mensagem, e agora ela faz todo o sentido, e na vida do outro isso não aconteceu. Então não é uma questão de méritos, não é uma questão de mérito do pregador, é obra graciosa de Deus que teve graça para com você e abriu os seus olhos. E o outro continua com seus olhos tapados, porque no fim das contas todos nós surgimos na história com os olhos tapados. Todos nós surgimos na história com os olhos tapados e os ouvidos tapados. Então, o mesmo Evangelho que amolece o coração do filho da promessa é o Evangelho que endurece o coração do perdido. Não é à toa, o próprio apóstolo Paulo é exemplo disso. Paulo é judeu. Por que Paulo pode ser contado entre os filhos da promessa? Porque ele entendeu a mensagem do Evangelho à sua vida. E o que fez o apóstolo Paulo entender a mensagem e não fez Gamaliel entender a mensagem? Se você conhece a história bíblica, você sabe quem é Gamaliel. Gamaliel é um líder entre os fariseus, provavelmente foi um dos instrutores do apóstolo Paulo, né? O texto bíblico diz que ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Então, este mesmo instrutor, senhor da lei, mestre da lei, tanto quanto o apóstolo Paulo, que estudou as mesmas coisas que o apóstolo Paulo, ele ouve a mensagem dos apóstolos, está relatado no livro de Atos, os apóstolos se apresentam diante do Sinédrio, defendem a mensagem do Evangelho, Gamaliel até os defende, diz: vamos fazer o seguinte,
deixa eles saírem. Se essa verdade for de fato verdade, as coisas vão se encaixar e eles vão prosperar. Mas se isso não for verdade, se não for da vontade de Deus, eles vão ser destruídos, como tantos outros já surgiram dizendo que estão pregando o Messias e, no fim das contas, a sua mensagem foi destruída. Gamaliel ouviu a mesma mensagem que o apóstolo Paulo, mas Gamaliel preferiu uma saída pela esquerda, uma saída pela tangente. Ou seja, o coração de Gamaliel continuou duro diante do mesmo evangelho que amoleceu o coração do apóstolo Paulo. Então, no fim das contas, é aroma de vida para um e aroma de morte para outros. Porque, no fim das contas, o que depende é se Deus tem misericórdia de quem está ouvindo o evangelho ou não. Então, a pergunta verdadeira permanece. Por que eu fui convencido e não endurecido? Porque Deus resolveu amolecer o meu coração ao invés de endurecê-lo? Por que Deus teve misericórdia de mim e não me condenou? Mas nós não queremos fazer as perguntas certas, nós queremos continuar fazendo as perguntas erradas. E Paulo sabe disso e ele trata disso nos versos seguintes. E aí, a partir do verso 19 até o verso 29, ele vai tratar da questão. Então, por que Deus ainda se queixa? Novamente, a pergunta está ligada de forma ao texto anterior. Diante do que foi dito até agora, parece ser certo questionar. Se Deus é quem decide, então por que ele se queixa da nossa rejeição? Ou pior, por que ele me condena ou por que ele condena quem os rejeita? Paulo responde fazendo alusão a duas passagens bíblicas. Uma está no plano central da alusão e outra está no plano de fundo. No plano central, ele traz ali a ilustração do oleiro, e aqui é uma referência a Isaías, não a Jeremias, tá? Embora até de fundo a gente também possa chamar Jeremias, eu vou me socorrer de Jeremias um pouquinho mais para frente, mas aqui é uma referência direta do profeta Isaías, um texto em que o profeta Isaías fala em relação ao povo. Tá? E no plano de fundo ali a gente tem uma referência à história de Jó. Tá? E aí eu vou começar de trás para frente, do fundo para o centro do palco. Então, no relato de fundo, nós temos ali em Jó, nós temos essa ideia do apóstolo questionando o indivíduo, porque a resposta do apóstolo Paulo é: quem és tu, ó homem? Quem és tu, ó homem, para indagar Deus ou para questionar a Deus? E aqui lembra muito o momento em que Deus tem uma conversa com Jó. Jó passa o tempo todo se indagando por que aquelas desgraças estão acontecendo na sua vida. Se você conhece a história de Jó, sabe que ele é objeto ali de um momento em que Deus está num debate com Satanás, e Deus então permite que Satanás faça uma série de coisas na vida de Jó, e ele vai perdendo a vida, perdendo a família, perdendo patrimônio, perdendo bens, perdendo filhos, perdendo a saúde, perdendo a dignidade, e aí chega um momento da história em que Jó está lá totalmente destruído, e ao longo de todo esse processo de decadência, Jó vai se questionando e pensando: bem, eu não fiz nada de errado. Alguma coisa está equivocada nisso tudo. Na mente de Jó, na mente piedosa de Jó, ele nunca coloca a culpa em Deus, mas ele acha que talvez Deus tenha deixado algo passar sem ele perceber. Que Deus talvez estivesse muito ocupado com suas muitas coisas e não tenha percebido aquela falha ali, aquele errinho. E aí ele fica se indagando, dizendo assim: se eu tivesse chance de me apresentar diante de Deus, eu poderia chamar a atenção de Deus. Olha, Deus, aconteceu aqui. E Deus certamente olharia e dizer: olha, nossa, Jó, errei com você, desculpa, deixa eu corrigir as coisas. Tá? E Jó passa o tempo todo se questionando nesse sentido. Se eu tivesse uma audiência com Deus, se eu tivesse um momento para com Deus, se eu tivesse como me explicar diante de Deus, ou apresentar o meu caso diante de Deus, ele certamente faria justiça. Porque, afinal de contas, ele olha para a sua vida e diz assim: eu não fiz nada de errado. Tem alguma coisa errada nessa história aqui. Ele não coloca a culpa em Deus, isso é certo, você entende pelo texto todo. Os seus amigos constantemente dizem: olha, coloca a culpa em Deus, amaldiçoa Deus e morre. Os seus amigos não, sua esposa especialmente, amaldiçoa Deus e morre. Os seus amigos tentam achar nele um pecado. E ele continua dizendo: eu não pequei, o que eu tinha que fazer eu fiz, eu continuo fazendo as mesmas coisas. E ele fica nessa questão o tempo todo. Lá pelos tantos, lá no fim do livro já, lá por volta do verso do capítulo 37, ele já meio que reticente em relação a tudo, ele começa a entender algumas coisas, e ele descreve um texto ali no final do capítulo 37, onde ele exalta a necessidade de adorar e de bendizer a Deus e de tratar Deus com glória. Depois de todo esse momento de queixa, e aí abre o capítulo 38, Deus então olha para ele e diz o seguinte:
Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te, homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Né? Em algumas versões o texto diz, cinge o teu lombo. Né? É a ideia de que você se prepara, se veste, se arruma, porque nós vamos ter uma conversa agora de Deus para homem. Então é interessante porque Jó tem um discurso muito belo sobre a necessidade de temer a Deus, no capítulo 37. Deus atende o pedido dele, mas ele abre o capítulo 38 dizendo assim, quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, mesmo no momento em que Jó está falando que é necessário obedecer a Deus, que é necessário temer a Deus, ainda assim ele fala sem conhecimento completo de causa. E Deus diz, olha, quem é esse que está tentando, com palavras bonitas, obscurecer o conhecimento? Te prepara, homem, porque você tem me feito muitas perguntas. Mas agora eu vou te fazer algumas perguntas. E se você responder as minhas perguntas, aí quem sabe você tem chance de eu te dar respostas para as suas perguntas. E aí então, o apóstolo Paulo meio que se apodera desse mesmo processo aqui, e ele faz exatamente isso. Assim como Deus fez com Jó, Paulo faz com seus interlocutores. Quem és tu, ó homem, para indagar a Deus ou para questionar a Deus? Deus disse a Jó, você fez muitas perguntas, então se prepare, pois eu também vou te fazer algumas perguntas. E se você conhece o relato de Jó, do capítulo 38 até praticamente o capítulo 41, na verdade, Deus faz inúmeras perguntas para Jó. São 3 capítulos de perguntas. São 3 capítulos de perguntas de Deus indagando onde é que você estava quando eu fiz isso. Por acaso você pode fazer o que eu posso fazer? Tem uma lá para o finalzinho lá que diz assim, por acaso você pode olhar para o monstro da terra, o Behemoth, né, que é uma alusão a uma besta da terra, será que você pode olhar para esse ser bestial, para esse animal, e coçar a barriga dele como se ele fosse seu animal de estimação? Essa indagação que Deus faz a Jó. Então, basicamente, o que Deus está dizendo, quem é você para questionar os meus desígnios, se você não tem nem ideia do que eu faço, ou nem compreende o que eu estou fazendo? E aí o texto finaliza lá. E o apóstolo Paulo se apodera disso, e assim como ele fez, Paulo então vai contra-argumentar os seus leitores por meio de indagações. Contudo, as indagações não são meros cala-bocas do apóstolo Paulo, assim como o texto lá de Jó não é um mero cala-boca da parte de Deus. Deus não está querendo calar os questionamentos de Jó, porque os questionamentos de Jó são naturais, tá? Assim como os questionamentos do texto que o apóstolo Paulo apresenta são naturais. A preocupação aqui, tanto de Deus, lá no livro de Jó, quanto do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 9, é fazer com que o leitor, ao ser questionado, comece a repensar as suas perguntas e a perceber, será que eu estou fazendo as perguntas certas? Será que eu estou analisando a situação da perspectiva correta? Será que a minha queixa realmente tem lugar diante das perguntas que me são feitas e eu não consigo respondê-las? Então, essa é a ideia do apóstolo Paulo, tanto é lá na questão. Tá? Por isso ele vai usar a ilustração do oleiro. E a ilustração do oleiro era um tema muito conhecido no mundo antigo. Tá? Dentro da tradição da estrutura das cidades ali do mundo antigo, você tinha muitas vezes o oleiro trabalhando ali na cidade, trabalhando na sua oficina, e era às vezes a céu aberto, as pessoas viam o oleiro trabalhando, né? Ou às vezes ele estava na sua oficina, e mais para dentro, as pessoas iam lá para dentro, e a técnica é a mesma, basicamente até hoje. Né? Você tem a roda ali, onde a pessoa precisa empregar alguma força mecânica para que o barro comece a girar, e aí então o oleiro, com a sua técnica, vai dando forma àquele barro até que ele termina aquele processo. Né? Então o apóstolo Paulo puxa essa ilustração do oleiro lá do livro do profeta Isaías, e lá dentro do contexto, o que está acontecendo? O povo está se virando contra Deus, né? E tratando Deus como se Deus fosse o servo deles. Né? E aí Deus se queixa através do profeta e diz assim, olha, vocês estão invertendo as coisas. Vocês estão achando que vocês são o oleiro e eu sou o barro. Vocês estão achando que vocês é que me dão forma. Vocês estão achando que a vontade de vocês é que dita como é que eu me comporto. E, na verdade, a relação é oposta. E aí o profeta atua na vida do povo, o povo então é tocado pela palavra do profeta, e o povo então responde em uníssono, né, a Deus,
a partir da palavra do profeta, ele diz assim: mas agora tu és nosso Pai, o povo respondendo a Deus, ó Senhor, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Então Paulo aqui faz o mesmo, tenta fazer os seus leitores, tenta trazer seus leitores à consciência, lembrando quem nós somos e quem Deus é. Porque no fim das contas, nós é que somos o barro, Deus é que é o oleiro. Logo, o oleiro, o argumento do apóstolo Paulo, o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer um vaso de honra e outro vaso desonroso? Então, por acaso, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Deus é o oleiro, ele decide como usar o barro. Ele pode fazer um vaso útil e outro vaso inútil. De novo, o ponto é que nós fazemos as perguntas erradas. Fazemos as perguntas com base numa pressuposição de que nós somos um barro bom, logo merecemos ser um vaso útil. E aí eu agora quero me socorrer da ilustração lá de Jeremias. Porque o texto lá de Jeremias, quando o profeta desce à casa do oleiro, Jeremias 18, se eu não me engano, o profeta desce à casa do oleiro e aí ele começa a olhar o oleiro, e o oleiro está trabalhando com o barro, e o relato diz que o barro se desfez na mão do oleiro. A palavra que é dada ao profeta diz que o oleiro está trabalhando, fazendo o seu serviço. Não é o oleiro que errou com o barro, é o barro que é ruim. É o barro que se desfaz na mão do oleiro. E aí o oleiro precisa refazer o barro para que o barro possa ser útil. E aí lá no texto de Jeremias, o oleiro então pega aquele barro e refaz, remodela, até que saia alguma coisa. Porque no fim das contas, juntando aqui as duas ilustrações e os dois pensamentos, nós teimamos em achar que nós somos barro bom, que nós merecemos ser vaso de honra. Mas no fim das contas, nós somos vaso ruim, nós somos barro ruim, porque é difícil lidar com um Deus que é livre. E de um Deus livre, ele tem liberdade para pegar barro ruim e fazer com barro ruim o que ele quiser. Se ele quiser, a partir do barro ruim, fazer um vaso bom, é porque ele quis, é porque ele trabalhou para isso, é porque ele se esforçou para isso. Não é da natureza do barro que define a qualidade do vaso, é a vontade do oleiro que altera a natureza do barro, para que esse barro se torne um vaso bom. Então, no fim das contas, a nossa teimosia é achar que a gente merece alguma coisa diante de Deus. Porque, no fim das contas, é difícil lidar com Deus livre, é mais difícil lidar com Deus que é feito à nossa imagem e semelhança. O que Paulo está a defender aqui não é um Deus que tem o direito de criar pecadores para puni-los, mas sim um Deus que, como governante moral do universo, tem o direito de lidar com pecadores conforme ele queira. A gente fica, às vezes, olhando para Deus e diz assim: mas Deus me fez pecador. Deus não te fez pecador. Você nasceu pecador. E Deus, como um Deus justo, ele tem o direito de fazer com pecadores o que ele bem entender. Se ele quiser transformar pecadores, a sua graça será derramada e pecadores serão transformados. Se ele quiser deixar pecadores receberem a punição que merecem, pecadores receberão a punição que merecem. Porque Deus é livre. Deus é livre. Eu não sou livre. Nós não somos livres. Deus é livre. Deus faz o que quer, faz o que lhe apraz. Ele tem misericórdia de quem ele quer, ele se compadece de quem ele quer. Por isso o apóstolo Paulo prossegue aqui no texto dizendo o seguinte, ele prossegue nos versos seguintes, deixando claro que Deus é coerente em suas ações. Tá? O apóstolo continua demonstrando que a liberdade que Deus tem de se compadecer de uns e endurecer outros é plenamente compatível com a sua justiça. Nos versos 22 e 23, ele mostra que as ações de Deus são compatíveis com a sua justiça. Verso 22 e verso 23. E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória. Em outras palavras, e se foi o caso de Deus, ou melhor, e se foi o caso de que Deus quis tolerar os vasos que já estavam prontos para a destruição, para que pudesse mostrar a sua glória nos vasos que ele preparou para a misericórdia.
E se foi esse o caso? É isso que o apóstolo Paulo está chamando a sua atenção. E se foi o caso de Deus que tolerar os vasos ruins? E preste atenção, ele faz uma distinção aqui. No verso 22 ele diz, suportou com muita paciência os vasos de ira prontos para a destruição. E depois ele faz um contraponto, ele vai dizer, mas para que desse também a conhecer a riqueza de sua glória nos vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória. Então, os vasos da ira já estão prontos. Os vasos para a glória foram preparados por Deus. Então, não é o oleiro que fez o vaso ruim. Não é o oleiro que pegou o barro que era bom e fez um vaso ruim. O vaso é ruim porque o barro é ruim. E do barro ruim só dá para fazer vaso ruim. E Deus, de antemão, preparou do meio desse bando de barro ruim alguma coisa que desse para fazer vasos bons. Então há uma distinção. Deus escolheu tolerar a existência de vasos ruins para que os vasos bons pudessem receber a sua glória. De novo, a pergunta é, por que eu? Por que eu sou vaso bom? Por que é que Deus olhou para mim e resolveu que eu poderia ser vaso bom e não o outro? Essa é a pergunta que a gente faz. Note aqui que, diferente do que é dito em relação aos vasos de misericórdia, que foram preparados, os vasos da ira já estavam preparados. E aí o que remete a outro relato do oleiro lá no Antigo Testamento, é o relato do profeta Jeremias, que eu já havia citado antes. Observe que lá no capítulo 18 de Jeremias, ele notava que o oleiro, enquanto ele trabalhava, o barro se estragava na mão do oleiro. Por quê? Porque o barro era ruim. E em que pese Deus seja soberano para decidir o futuro do vaso, isso não muda o fato de que o barro é ruim por natureza. Então a questão não é porque há vasos ruins na casa do oleiro, mas sim por que tem vasos bons na casa do oleiro. Se o barro é ruim, como é que existem vasos bons? Se todos nós somos maus por natureza, pecadores, como é que ainda tem pessoas que reconhecem a graça de Deus e a glória de Deus e reconhecem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Essa é a pergunta. Se o barro é ruim, como é possível haver vasos bons? Como é que o oleiro ainda consegue fazer vasos bons? Essa é a pergunta. Voltando ao texto, o que Paulo está tentando dizer é que Deus tolerou pecadores para que nos eleitos ele pudesse mostrar a sua glória. Ou ainda, Deus tolerou vasos ruins para que nos vasos bons ele pudesse mostrar a sua misericórdia, graça e glória. E quem são esses pelos quais Deus suportou os vasos de ira, os pecadores? Paulo responde nos versos seguintes, versos 24 até o verso 29. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz ele também a Oséias, chamarei não meu povo de meu povo, não amada de minha amada, e sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós sois meu povo, aí serão chamados, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivos. Também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. E ainda como dissera Isaías, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado-nos descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Novamente, a pergunta a ser feita não é porque Deus se queixa, mas por que Deus suportou pecadores para que eu fosse redimido? Por que Deus suportou a existência de pecadores para que você nascesse no ano de 1982, a fim de que, em algum momento da sua história, nos próximos 10, 12 anos da sua existência, um missionário estivesse pregando numa igreja e você reconhecesse que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Por que Deus tolerou 2000 anos de pecadores até que eu existisse? Essa é a pergunta. Por que Deus tolera pecadores ainda existindo? Para que os vasos de glória surjam e neles a sua misericórdia seja derramada. Então a pergunta não é por que Deus se queixa, mas sim, por que Deus ainda tolera a existência de vasos ruins? Por que Ele não desce com a sua ira e destrói todos os pecadores de uma vez? Porque os eleitos ainda estão sendo chamados de todos os povos, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E esses somos nós. Deus tolerou e ainda tolera vasos de ira por causa do seu povo.
Deus tolera o pecado existindo no mundo porque o seu povo ainda não foi ajuntado dos quatro cantos da terra. E quando isso acontecer, o que o texto bíblico diz é que o céu se abrirá, que as trombetas tocarão e que Jesus Cristo descerá com poder e grande glória para julgar vivos e mortos. Enquanto os eleitos, os vasos de glória, não forem todos surgidos e a graça de Deus seja derramada nos vasos, Deus ainda vai tolerar os vasos ruins nesse mundo. Então, a pergunta é, por que Deus suportou a insolência do corações obstinados e teimosos, de vasos prontos para a destruição, até que vasos de misericórdia estivessem prontos? O texto nos responde que foi para que nos vasos de misericórdia Ele mostrasse a sua glória. A nova pergunta correta seria, por que Deus me escolheu para em mim mostrar a sua glória? Se eu sou feito do mesmo barro que os vasos de ira. Porque eu que não era povo, me tornei povo. Por que eu que era não amado, fui chamado para ser amado? A resposta para essa e para todas as outras perguntas nesse texto é só uma. Graça, soberana graça, preciosa graça, maravilhosa graça. Deus falhou? Não, por causa da graça. Porque Ele derramou graça sobre os eleitos. Deus é injusto? Não, porque Ele foi gracioso com pecadores. Deus exige o nosso arrependimento porque Ele derramou graça sobre nós, pecadores, e nos livrou da destruição que nos era certa, pois éramos todos barro ruim. Porque Deus te fez vaso bom, por pura graça, soberana graça, maravilhosa graça. Graça de um Deus que poderia ter destruído todos os vasos, pois o vaso era ruim, o barro era ruim, mas graciosamente Ele preparou alguns para nestes derramar a sua misericórdia e fazer conhecido no mundo todo que Ele é um Deus justo, um Deus gracioso e que mesmo a partir de barro ruim, Ele consegue fazer vasos bons. Isaías reconhece exatamente isso quando ele diz, e é citado por Paulo, se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra, seríamos nos tornado como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Se Deus não tivesse escolhido um povo para si, todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra, ou seja, destruídos. Se Deus não tivesse os seus eleitos, certamente as promessas teriam falhado, mas como Deus nos deixou descendência, há esperança. Porque um Deus livre elegeu pecadores para a salvação. É por isso que nós temos esperança. Porque um Deus livre olhou para uma massa ruim e desejou tirar do meio dessa massa ruim alguma coisa de boa, alguma coisa de bom. Por isso nós temos esperança. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós anunciamos essa mensagem, por isso nós temos plena convicção de que as promessas se cumprirão. Porque nesse processo todo nós temos um Deus derramando graça sobre uma massa de pecadores que não merecem absolutamente nada. Mereciam a punição, mas encontraram graça da parte de Deus. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Eu sei que esse texto é difícil, é duro. Eu sei que muitos irmãos estão já há algum tempo ruminando esse texto, né? Põe para dentro, põe para fora, põe para dentro, põe para fora, né? Porque ele é difícil. Mas o ponto aqui, meu querido, e eu quero que você entenda que muito mais do que uma discussão teológica ou uma discussão sobre correntes teológicas, o que esse texto quer nos dizer é que Deus derramou graça sobre pecadores. E diante de uma graça que é derramada sobre pecadores, o pecador não questiona Deus. O pecador glorifica a Deus. O pecador olha para Deus e diz, por que eu? Nós cantamos um hino que é bastante conhecido, eu queria inclusive convidar a equipe de música a cantar de novo, Maravilhosa Graça, agora ao final da mensagem. E esse hino, a história dele é bastante famosa, bastante conhecida, você já deve ter lido ou ouvido em alguns momentos, em algum vídeo, algum filme, alguma coisa. Conta a história de o autor do livro, o autor do hino, era capitão de um navio negreiro, de um navio que traficava escravos, e ele diz que todo aquele processo dele levar aquelas pessoas, tirando de suas casas, levando para serem escravos em outros lugares do mundo, e muitas pessoas morrendo no caminho, e para onde iam também iam morrer, aquilo tudo foi
incomodando seu coração, e aí uma hora que o evangelho chega até a sua vida e ele se converte, ele então pensando em tudo aquilo, no mal que ele fez, ele então reconhece essa graça, escreve esse hino, e nos versos iniciais, o hino, quando é traduzido para o português, aí por questões de vocabulário ele não consegue ir no nível que na língua original o texto tem. A palavra no original, quando nós traduzimos na primeira estrofe, eu pedi até que coloque aí para o pessoal olhar, é o 314, está na ordem do culto aí, o pessoal da mídia aí, coloca o texto para o pessoal ler, só para eu ver a primeira estrofe. Isso. Volta lá. Não, o hino, 314. Isso, pode deixar aí. Então, nesse começo aqui, o texto, a versão em português especial da graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Aí, por questões de semântica e de métrica da música, né, a tradução precisa se enquadrar dentro da outra língua, né? Mas essa parte aqui, preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, no original, a expressão que ele usa para se referir a ele é algo muito parecido com um rato como eu. Entendeu? O que o autor diz no original é que essa preciosa graça um dia se apresentou a um rato como eu, a um indigno como eu. Basicamente o que ele quer dizer é isso. Não é só um perdido, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção para o original, porque no original o autor ele está muito mais incomodado com a sua natureza. Ele não se sente só perdido, ele se sente de fato a pior espécie humana, porque ele era alguém que pegava pessoas na sua terra natal, levava para outros lugares, eles iam perder a sua vida, as mulheres seriam violentadas, todo o abuso que a gente sabe da história do período da escravidão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro ocidental, onde isso foi largamente utilizado, nas Américas, na Europa, em tudo isso, e esse homem impactado pelo Evangelho, ele continua olhando para esse Evangelho e dizendo assim, como é que essa graça se apresentou a mim? Entendeu? Como é que essa graça se derramou sobre mim? Um rato, um sujo, um indigno, alguém da pior espécie. É basicamente esse tipo de raciocínio que a gente precisa ter quando a gente olha para a graça de Deus. Tá? Porque, no fim das contas, nós achamos que merecemos, mas o que o texto bíblico diz é que nós não merecemos. A pergunta correta é, por que é que Deus olhou para mim e me convenceu do meu pecado? Por que Ele não me deixou seguir o destino que era certo? Por que é que eu tive a graça de entender o Evangelho? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Muito mais do que debater sobre questões teológicas ou interpretações. Então, diante dessa realidade que a gente viu no texto, eu quero convidar você a cantar esse hino de novo, quero chamar o pessoal da equipe de música aqui à frente, quero convidar você a ficar em pé, compreendendo toda a realidade que foi anunciado sobre a graça, essa soberana graça. Quero convidar você a cantar com entusiasmo e com vontade esse belo hino.